Chegamos então à quarta e última mensagem da série Movimentos do Coração. Ao longo dessa série, ao longo dessa caminhada, nós percebemos como o Evangelho afeta a maneira como nós lidamos com os desafios e sofrimentos da vida. A gente já percebeu que crer em Cristo não nos torna imunes às realidades difíceis e dolorosas da vida. Não é isso. O fato é que crer em Cristo produz uma completa transformação, trazendo paz à nossa vida interior. Mesmo diante das circunstâncias difíceis, mesmo diante dos desafios, mesmo diante dos problemas, a nossa vida interior, o nosso coração permanece em paz. Para ouvir um pouco mais sobre esse assunto e ouvir as outras mensagens dessa série, basta você procurar por IPCcast nas principais plataformas digitais de podcast. Hoje eu quero dar um passo a mais, dar o nosso último passo e pensar com vocês sobre do abandono ao acolhimento. Você já se sentiu abandonado? A gente vive num tempo de crise, cheio de medos, cheio de incertezas. E tempos como esses, marcados pela adversidade, pela dor, pela incerteza, pela crise, faz com que muitas vezes os nossos corações se encham de dúvidas, nossos corações se encham de inquietações. Possivelmente você que hoje participa dessa celebração de maneira virtual, embora você creia em Cristo Jesus, possivelmente o seu coração esteja completamente tomado por dúvidas das mais diversas. Alguém poderia dizer, afinal de contas, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, onde Deus está? Será que Deus nos abandonou? Diante de tudo isso que temos vivido, será que realmente Deus nos ama? Eu quero pensar um pouco com vocês sobre esse assunto. E para tanto, nós vamos ler o texto de Romanos, capítulo 8, versículos de 35 a 37. Romanos 8, de 35 a 37. Eu farei a leitura na minha Bíblia e convido você a acompanhar na sua Bíblia, na sua casa. Romanos 8, de 35 a 37, que é exatamente a continuação do texto que nós temos trabalhado nas últimas semanas. Romanos 8, de 35 a 37, onde nós lemos assim na palavra de Deus. Eu faço a leitura na Nova Versão Internacional. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos então fechar os nossos olhos e orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus de amor e de imensa bondade, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade que temos de nos reunirmos para celebrar a Ti, pela oportunidade que temos de nos reunirmos como Tua igreja, como Teu povo, para engrandecer o Teu nome. E nesse instante onde nós abrimos a Tua palavra com a expectativa, com o desejo de ouvir a Tua voz, nós te pedimos, Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito. Que as nossas mentes e corações estejam abertas, sensíveis àquilo que o Senhor tem para cada um de nós hoje. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós temos conversado nas últimas semanas sobre as perguntas retóricas feitas pelo apóstolo Paulo no capítulo 8 da carta aos Romanos. Nós já vimos que, na verdade, essas perguntas não têm por objetivo gerar dúvidas nos nossos corações, não. A ideia das perguntas é exatamente trazer-nos certezas. Certeza do amor e do cuidado de Deus na vida do seu povo. E essa certeza, a certeza do amor e do cuidado de Deus, muda a maneira como nós lidamos com o sofrimento. Hoje nós pensaremos sobre os versículos de 35 a 39, que acabamos de ler, onde, primeiramente, o apóstolo Paulo começa dizendo no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? A gente já está caminhando para o final do capítulo.
E aí o apóstolo pergunta: quem ou o que poderá nos separar do amor de Cristo? Como quem diz, diante de tudo isso que eu já disse até então, tudo isso que eu já falei para vocês ao longo de todo o capítulo 8 de Coríntios, e por que não dizer ao longo dos 8 primeiros capítulos de Coríntios, diante de todas essas coisas, quem ou o que poderá nos separar do amor de Cristo? Aqueles que Deus de antemão conheceu, aqueles que Deus predestinou, que chamou, que justificou, glorificou, aqueles para os quais Deus demonstrou o seu poder, a sua soberania. Será que existe algo ou alguém capaz de nos separar do amor desse Deus? Se Deus resolveu nos amar, existe alguém capaz de nos separar desse amor? Existe alguém capaz de impedir esse amor? E aí, na continuação, no próprio versículo 35, nós vemos uma sequência, uma espécie de lista de coisas que poderiam fazer com que nós acreditássemos que Deus não nos ama. Uma lista de coisas que poderiam nos levar a crer que Deus nos abandonou. E aí ele começa: será que a tribulação ou a angústia poderia nos separar do amor de Deus? Enquanto uma aponta para as forças e circunstâncias externas, as calamidades que se abatem sobre as nossas vidas, provocando a dor, o sofrimento, a outra ponta parece apontar para as realidades do sofrimento interno, a angústia de espírito, a angústia interior. Será que a nossa tribulação, será que a tribulação que a gente vive, será que as angústias que a gente vive seriam provas de que de fato Deus nos abandonou? Seriam provas de que nós fomos abandonados à nossa própria sorte e que Deus não nos ama mais? Será que é isso? Será que olhar para essas circunstâncias trará essa percepção ao nosso coração? Logo em seguida, continuando a sua lista, o apóstolo fala da perseguição. E aqui a perseguição pode ser entendida como uma perseguição que vem sobre nós por causa da nossa fé. Será que se eu e você formos perseguidos por crer em Cristo, o fato de nós sermos perseguidos, isso seria um sinal de que nós fomos abandonados por Deus? Isso seria um sinal de que Deus não nos ama mais? Continuando a lista, ou fome ou nudez, esses termos são autoexplicativos. Será que a falta de alimento ou a falta de roupas, será que isso seria uma evidência de que Deus não nos ama, de que nós fomos abandonados por Deus? Ou o perigo ou a espada, se a nossa vida, se a sua vida estiver em risco, ou até mesmo se nós fomos mortos, nós poderíamos acreditar por isso que fomos abandonados pelo Senhor? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor? Paulo, então, está claramente se referindo às circunstâncias adversas que Satanás e os inimigos do Evangelho usam para tentar nos separar, para tentar separar os discípulos do Senhor, do seu Senhor. Mas é importantíssimo a gente perceber que o apóstolo Paulo utiliza essa lista não como alguém que está simplesmente falando de circunstâncias teóricas ou de realidades abstratas. Ele utiliza uma lista a partir de circunstâncias que ele já vivenciou. Ele já havia experimentado esses sofrimentos, esses obstáculos, esses desafios, essas dores por causa do Evangelho. Podemos até dizer que os 6 primeiros obstáculos, os 6 primeiros sofrimentos enumerados aqui na lista, são vivenciados pelo apóstolo Paulo antes dele escrever a carta aos Romanos. E logo, dentro em breve, ele teria que vivenciar o último problema, que era exatamente a morte, a espada. Mas ainda assim, o apóstolo, tendo vivido todas essas realidades, ele afirma com toda a certeza que nenhuma dessas circunstâncias seria capaz de nos separar do amor do nosso Senhor. Ele afirma como alguém que sabe aquilo que está dizendo, porque ele vivenciou essa realidade. E ao ouvir, ao ler isso,
Nós somos encorajados a refletir e a avaliar sobre esse amor de Deus. E sobre a realidade de será que existe algo capaz de nos separar do amor desse Deus? Como então alguém poderia dizer, a gente consegue entender um cristão passar por circunstâncias dolorosas e difíceis? Será que faz sentido alguém que é crente em Cristo, alguém que é temente a Deus, discípulo do Senhor Jesus, passar por circunstâncias dolorosas? Porque em alguma escala nós fomos ensinados a pensar ou a acreditar que caminhar com Cristo significa ausência de problemas, ou ausência de dor, ou ausência de circunstâncias complexas na nossa vida. E aí, para responder a essa realidade, o apóstolo Paulo utiliza um versículo do Antigo Testamento, Salmo 44, 22. Um versículo que fala exatamente sobre o sofrimento do povo de Deus na antiguidade. Perceba então o versículo 36, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Nossa união com Cristo não nos isenta do sofrimento. Os sofrimentos acompanharam o povo de Deus desde o início, desde o passado, mas isso não significa que Cristo deixou de nos amar. Isso não significa que fomos abandonados pelo Senhor. Isso não significa que estamos abandonados à nossa própria sorte. O sofrimento fez parte e acompanhou a vida dos seguidores do Senhor, do povo de Deus, desde o Antigo Testamento. É isso que Paulo está falando. Por amor de ti. E às vezes um sofrimento que é relacionado ao fato da nossa crença. Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Logo em seguida, o apóstolo faz uma das mais bonitas declarações de confiança no Senhor das Escrituras Sagradas, versículo 37. Acompanhe aí. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Apesar de todas essas dores, apesar de todos esses sofrimentos que Paulo acabou de citar, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, ainda assim, apesar de tudo isso, nós somos mais que vencedores. E aí o termo grego que é utilizado pelo apóstolo é muito interessante, porque aponta para alguém que consegue uma vitória inigualável, como se ele estivesse dizendo assim, nós somos super vitoriosos. Nós tivemos uma grande vitória. E aí pode parecer estranho para a gente pensar que o apóstolo escreva sobre uma vitória incomparável em meio à dor e ao sofrimento. Porque na nossa ótica essas coisas não fecham, não são conciliáveis. Essa é a nossa compreensão. A compreensão, o entendimento de que se Cristo está ao nosso lado, logo nós não temos dor e sofrimento, logo não haverá fome, logo não haverá nudez, logo não haverá perigo, logo não haverá espada. Mas não é isso que o apóstolo está dizendo. O apóstolo está dizendo que todas essas circunstâncias podem acontecer, mas ainda que elas venham a acontecer, e nós não devemos desejá-las, ainda que elas venham a acontecer, Deus não nos abandonou. Deus não nos abandonou. E mais do que isso, nessas circunstâncias desafiadoras, eu e você somos super vitoriosos, por pelo menos 2 motivos. Primeiro, porque se essas circunstâncias tinham como objetivo fazer com que a gente acreditasse que Deus nos abandonou, de longe elas não conseguem fazer isso. Elas não conseguem nos derrubar, porque o nosso Senhor está conosco. Mas em segundo lugar, porque essas circunstâncias difíceis nos levarão ainda mais a buscar o nosso Deus de forma ainda mais intensa, a buscar o Senhor de maneira mais profunda, a clamar de maneira mais profunda, mais intensa, pelo socorro, pelo cuidado divino.
Então, circunstâncias que aparentemente tinham uma contradição, que apontavam para um afastamento, para um abandono de Deus, para uma falta de cuidado de Deus com relação a cada um de nós, na verdade, não podem nos derrotar. São circunstâncias que são vivenciadas e podem ser vivenciadas por cada um de nós, mas ao invés de serem sinais de derrota, elas são sinais de vitória. Primeiro, porque elas não nos derrotam mesmo, porque Cristo está conosco, mas segundo, porque elas nos levam a buscar ainda mais intensamente o Senhor das nossas vidas. E aí, já caminhando para o final do capítulo, nós temos os versículos 38 e 39, onde nós lemos: pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo então conclui reafirmando que ele estava completamente convencido, que ele tinha certeza, que ele realmente acreditava que nada teria capacidade de nos separar do amor de Deus. E aí, mais uma vez, ele cita circunstâncias que poderiam trazer para mim e para você, talvez, o sentimento de insegurança, um sentimento de dúvida. Será que realmente Deus está ao meu lado? Será que realmente Deus continua me amando? Será que Deus não me abandonou? Circunstâncias que aparentemente derrubariam, desestimulariam a nossa fé, nos levariam a fraquejar na caminhada. E aí, mais uma vez, ele constrói essa lista, uma nova lista. E aí ele começa nessa lista falando da morte, né? Nem a morte, nem a vida. E aí, utilizando as palavras do próprio apóstolo Paulo, nem mesmo o assombro da morte pode nos separar, porque para nós morrer é lucro, morrer é estar com o Senhor. A vida, com a sua beleza, com seus encantos, também não pode nos separar, porque afinal de contas, para a gente viver é Cristo, viver é com Ele, viver é para Ele, para o louvor da sua glória. Então os encantos da vida, a beleza da vida, não traz satisfação, nem nos atrai da maneira que o nosso Cristo nos atrai. Nem anjos, nem demônios, nem circunstâncias do presente, e nós vivemos circunstâncias difíceis no presente, nem as incertezas com relação ao futuro. Nós não sabemos o que será do nosso futuro, mas uma coisa nós temos certeza: nem o presente, nem o futuro poderá nos separar do amor de Deus. Nem os poderes espirituais do mal, nem a altura, nem a profundidade, ou qualquer outra coisa, seja o que for, nada e ninguém jamais será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a afirmação do apóstolo Paulo. A certeza de que as circunstâncias podem ser as mais adversas e mais amedrontadoras possíveis. Mas ainda assim, ao invés delas nos levarem a pensar, a imaginar, a crer que Deus nos abandonou, na verdade elas nos impulsionam a buscar ainda mais esse Deus, porque nós confiamos plenamente no seu amor que é manifestado em Cristo por nós. À luz de tudo o que nós acabamos de conversar, à luz de tudo o que o texto bíblico nos diz, eu quero então convidar você a avaliar o sentimento de abandono que possivelmente exista no seu coração neste momento. Como eu disse anteriormente, nós estamos vivendo um momento cheio de desafios. Eu não sei dizer se esse momento é único na história. Algumas pessoas às vezes me perguntam isso. Pastor, esse momento é único na história? De uma forma, todo momento é singular. E eu posso dizer que a nossa geração, pelo menos até hoje, não viveu circunstância semelhante à que a gente está vivendo hoje numa escala global. Essa é a realidade. E talvez diante de todas as incertezas, diante de todos os medos, diante de tudo que você tem ouvido, as notícias,
Talvez o seu coração esteja completamente tomado pela dúvida e pela incerteza. Talvez o seu coração esteja completamente tomado por um sentimento de abandono, um sentimento, uma percepção de alguém que olha para as circunstâncias e fala assim: olha, eu creio em Deus, mas parece que Ele me abandonou. Parece que Ele não me ama mais. Parece que Ele parou de se importar comigo. Parece que Ele parou de se importar com a gente. Eu quero levar você a pensar exatamente sobre as dúvidas e incertezas que naturalmente passam pela nossa mente e o nosso coração nesses tempos de angústia, nesses tempos de aflição. E eu digo naturalmente porque é normal. Nós somos seres humanos normais, então é comum que a gente vivencie incertezas, angústia, aflição. Mas o Evangelho fala para mim e para você, traz ao nosso coração certezas. A pergunta que a gente precisa se fazer, então, é semelhante à pergunta feita pelo apóstolo Paulo. Afinal, diante de tudo isso que nós temos vivido, será que Deus nos abandonou? Diante de tudo isso que a gente tem experimentado, será que Deus não nos ama mais? Será que Deus se esqueceu da gente? Será que as circunstâncias que nós temos percebido e experimentado são prova de que Deus virou as costas para a gente? Talvez seja esse o sentimento que habita o seu coração, talvez seja essa a dúvida que está no seu coração, diante de circunstâncias aterrorizantes. Essas circunstâncias terão a capacidade de nos afastar e de nos separar do amor de Deus? Será que o Covid-19 irá nos separar do amor de Deus? A resposta é dada pelo próprio texto bíblico. E aí preste bastante atenção nisso. Nada e ninguém jamais será capaz, jamais terá o poder para nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Às vezes a gente acha que o nosso sofrimento é uma prova de que Deus não nos ama. Como quem diz: se eu estou sofrendo, Deus se esqueceu de mim. Deus me abandonou. Ele virou as costas para mim. Grande parte de nós, ou a maioria de nós, em algum momento já pensou nisso. De fato, o Evangelho nos fala que por causa dos nossos pecados, você e eu merecíamos ser abandonados eternamente por Deus. Mas para nos salvar desse abandono, Jesus Cristo foi abandonado em nosso lugar na cruz do Calvário. A oração de Jesus na cruz do Calvário foi: Deus meu, por que me abandonaste? O amor de Deus por você e por mim já foi manifestado de forma evidente na cruz. Jesus foi abandonado pelo Pai para que eu e você pudéssemos ser acolhidos pelo Pai. Nós podemos dizer que nada irá nos afastar do amor desse Deus, porque esse amor já se tornou evidente quando Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo para morrer na cruz em nosso lugar, assumindo uma condenação que era nossa, pagando um preço pelos nossos pecados. Jesus sofreu o abandono de Deus no seu lugar. Jesus sofreu o abandono de Deus no meu lugar para que eu e você fôssemos acolhidos pelo Pai. Então pode ser que no seu coração nesse momento existam incertezas, mas eu quero lembrar você mais uma vez: não duvide, tenha a certeza, tenha a tranquilidade, tenha a paz de alguém que é amado por Deus, de alguém que sabe que todas as circunstâncias podem parecer contrárias, mas essas circunstâncias contrárias não evidenciam que Deus falhou, não evidenciam que Deus nos abandonou, não evidenciam que Deus não nos ama. É isso. Diante de tudo que nós vivemos na atualidade, nem eu, nem você, nem ninguém pode prever quais vão ser os desdobramentos dessa pandemia. Mas uma coisa eu posso assegurar para você, e eu quero terminar essa reflexão falando exatamente isso.
aquiete o seu coração, na certeza de que nada será capaz de separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. As circunstâncias podem ser diversas. Os nossos corações podem estar cheios de incerteza com relação a tudo que vai acontecer. Mas uma certeza eu e você podemos ter: nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe sua vida e que essa certeza mova o seu coração. Que essa certeza leve o seu coração do sentimento de abandono para um sentimento de certeza de que Deus te acolhe com amor eterno. Circunstâncias difíceis não são evidência de que Deus nos abandonou. Deus continua ao nosso lado. Deus continua cuidando de nós. Ele nos acolhe em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe sua vida.